Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre quem são as pessoas que formam a igreja. Lá em Marcos 2,17 diz assim: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Essas palavras foram proferidas por Jesus para definir o objetivo de sua missão nessa terra. Se não houvesse pecadores na terra, se todos fossem justos, não faria sentido a vinda de Jesus para esse encontro, preparado por Deus muito antes da fundação do mundo. Não era desconhecido para ele o tipo de pessoas que ele iria encontrar aqui na terra. Nunca se mostrou surpreso ao ver a iniquidade e a injustiça reinando na humanidade. Ele não foi enviado sem saber o tipo da missão que o esperava. Tinha consciência plena do que enfrentaria. Lá Romanos 5,12 diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E ele continua falando, lá em Romanos 3,23, que diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado nos destituiu da glória de Deus, nos tirou a nossa vestimenta, a vestimenta que Adão e Eva tinham lá no paraíso, que era a glória do Senhor que cobria eles. Por isso, quando eles pecaram, eles viram que estava nu, que a glória foi tirada deles. Então, é isso que foi tirado da humanidade. Mas precisava vir um justo para resgatar. Tinha que vir um outro Adão para resgatar o pecado do primeiro Adão. Então Jesus veio para resgatar o que se havia perdido, que era a glória do homem, a identidade do homem, o governo do homem na terra. Então a salvação da humanidade foi um processo de trazer o profano para ser transformado pelo sagrado, de fazer o errado andar certo, de levar ao pecador ao encontro do Salvador, aproximar o homem de Deus, substituir a morte pela vida, o Cordeiro Divino pelo pecador amaldiçoado, unir o soberano e o dependente. Para ele, Jesus, por ser o Cordeiro de Deus, lhe foi reservada a posição de cabeça neste corpo, que se formaria a partir do impacto da cruz, no mundo terreno e no mundo espiritual. Esse impacto histórico foi possibilitado pelo pagamento da dívida impagável que o homem tinha com as trevas. E isso custou um preço tão alto que abalou o mundo visível e invisível. Jesus Cristo veio preparado para isso, profundamente consciente de sua missão, mas o diabo não estava preparado e foi gloriosamente derrotado pelo Cordeiro, sem mácula naquela cruz. Lá em Colossenses 2 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz sobre eles. Então, não havia entre nós ninguém que não tivesse sido contaminado pelo pecado. O apóstolo Paulo enfatiza essa verdade quando confirma que todos pecaram. Os pecadores se submeteram-se a uma classificação de perdidos, gerando um perfil pecaminoso que instituiu para cada pecador um rótulo individual que os identificava pelo pecado que os dominava. Explicando, uns são chamados de invejosos, outros de egoístas, outros de avarentos, outros de jactanciosos, outros de arrogantes, outros de blasfemadores, outros de desobedientes aos pais e mães, outros ingratos, outros irreverentes, outros desafeiçoados, outros implacáveis, outros caluniadores, outros sem domínio de si, outros cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres de Deus, tendo em forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecado, conduzindo-as de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Resistentes à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos para a fé. Esse texto está lá em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, e embora tenha sido escrita há mais de 2000 anos, ele nos parece atual. Nós estamos vendo as pessoas assim, jactanciosas, arrogantes, presunçosas, orgulhosas. Tudo isso que está falando na palavra nós temos visto nos dias de hoje. As pessoas, cada um amante de si mesmo, as pessoas sem amor próprio, sem amor pelo próximo, as pessoas que um dia estiveram numa igreja, um dia disseram que estavam convertidos e voltaram atrás à lamação do pecado. Esses nunca tiveram encontro com Jesus Cristo, porque aquele que tem encontro com Jesus não volta para a lamação do pecado. Eram simpatizantes, eram amigos,
eram conhecidos, gostavam do movimento, gostavam do espetáculo, gostavam de qualquer outra coisa, gostavam da importância que lhe davam, da evidência que lhe davam, mas eram inimigos de Deus. E esses nunca se converteram. Estavam na igreja, mas nunca se converteram. Então, essas pessoas todas que têm todos esses problemas, essas pessoas que, os doentes, todos os doentes, são as pessoas que formam a igreja de Cristo, quando eles se convertem, porque se não converter não tem jeito, tem que se converter para poder fazer parte da igreja de Cristo. Então, evidentemente, quando essas pessoas todas aí se convertem, recebem o perdão de sua vida pregressa e tudo que fizeram lhe é perdoado e jamais será cobrado. Então, o perdão é imediato, a libertação não. É um processo que vai gerando, porque existe processo de libertação na vida das pessoas, e as pessoas têm que se libertar passo a passo. Tem coisas que são imediatas, tem coisas que não são imediatas. Jesus, quando curava, era base imediata, eu quero e faço. Hoje, nas nossas vidas, existe um processo, existe muita carga de pecados que tem que ser liberadas, tem um processo de discipulado que tem que ser trabalhado para as pessoas cada dia mais irem melhorando, se transformando na estatura de varão perfeito, ficando parecidos cada vez mais com Jesus. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Ainda dá tempo de você mudar, ainda dá tempo de você se transformar, ainda dá tempo de você mudar o quadro da sua vida, mudar a situação que você está vivendo, uma situação de calamidade, de penúria, uma situação de glória, de louvor e honra, uma situação de perdido para uma salvação de salvo, uma salvação de pecador para uma salvação de ungido. E é isso que eu quero deixar para você. Ainda dá tempo de você fazer todas essas coisas. Basta você hoje se dobrar, reconhecer Jesus Cristo como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, confessá-lo, andar nos seus caminhos, buscar a sua palavra, porque sem a palavra não existe nada. Se você não conhecer a palavra, não existe unção, não existe poder, não existe nada. Entrar dentro da palavra, viver essa palavra viver dentro de você, entendeu? Você ser possuído pelo Espírito Santo de Deus e você fazer parte do reino. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você e declarar para você que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti tenha misericórdia, sobre ti derrame o seu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo e declaro, ainda dá tempo.